Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Boa noite a todos, espíritas e não espíritas. Sejam bem-vindos ao programa Estudando o Livro dos Espíritos, com o Espírito Miramês, pela Web Rádio Cristo Consolador. Boa noite a todos e desculpe o pequeno atraso, porque faltando 3 minutos para iniciar o programa, o computador achou de atualizar. Então, atrasamos 10 minutos por conta, dessas regras da tecnologia. Mas está tudo bem e vamos iniciar o nosso programa, tá certo? E aprender bastante, porque é o que precisamos. Antes disso, vamos fazer a nossa prece inicial. Deus de infinito amor e justiça, amado Mestre Jesus, amigos espirituais que nos acompanham, obrigada pela presença em nossas vidas, obrigada pela oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui, buscando o entendimento desta obra que ilumina nossos caminhos. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, pessoal, hoje nós vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos na parte 2ª, capítulo 2, intitulado Da Encarnação dos Espíritos, a Alma. O nosso foco nesse 2º capítulo é a alma. Então, hoje nós temos as perguntas 143, 144, 145, seguidas do comentário do Espírito Miramês, na série Filosofia Espírita, volume 3. Ainda estamos na série Filosofia Espírita, volume 3, dos comentários do Espírito Miramês. Então, vamos começar, A pergunta 143, de Allan Kardec, que traz a seguinte questão: por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Repetindo, pergunta Kardec: por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Responde os espíritos: os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre esses assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada, que não compreendem as coisas abstratas.
são como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorrem, então, a figuras, a comparações que tomais como realidade. Então, vejamos, né, essa pergunta importante de Allan Kardec, não é? Buscando uma resposta dos espíritos a respeito, não é, das diferenças, das respostas dos espíritos a respeito da definição da alma. Mas os espíritos explicam a Kardec e respondem a Kardec que há espírito de inteligência ainda limitada para compreenderem certas coisas abstratas. São como crianças entre vós. Há outros espíritos que são pseudo-sábios, que fazem alarde de palavras para impor a sua, não é, a sua opinião, como também acontece entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem também se exprimir em termos diferentes, haja vista a dificuldade que encontram, não é, de compatibilizar, não é, a linguagem com a nossa linguagem. Então, os espíritos respondem a Kardec desta forma. E vamos ver, então, o que nos diz Miramês no comentário 143, referente a essa pergunta de Kardec. Livro dos Espíritos, o título é Definições. Esse vai ser o comentário do Miramês. As diferentes definições sobre a alma são uma prova de que os espíritos não se encontram em um só nível de entendimento. Conhecer a si mesmo somente é possível depois de uma maturidade mais profunda, de modo que o espírito desperte para o amor e a sabedoria. Estamos em um caminho infinito, como que subindo para os cimos da verdade, e a fila é, pois, interminável. De grande sorte que cada criatura se encontra em uma posição na escala grandiosa do entendimento. Então, nesse comentário de Miramês, com o título Definições, ele esclarece. Primeiro ponto é que as diferentes definições sobre a alma são uma prova de que os espíritos não se encontram em um só nível de entendimento. Segundo ponto, Miramês nos diz que conhecer a si mesmo somente é possível depois de uma maturidade mais profunda, de modo que o espírito desperte para o amor e a sabedoria. Terceiro ponto desse parágrafo.
é que estamos em um caminho infinito, subindo para os cimos da verdade, de sorte que cada criatura se encontra em uma posição na escala grandiosa do entendimento. Nós já estudamos a escala espírita. E vimos na escala espírita, né, diferentes ordens de espírito. Mas vamos continuar. Existem definições sobre a alma que assustam. Por vezes, certos iniciantes na verdade do espírito. Mas todas elas passam. E somente a verdade fica de pé. Porque o tempo é o melhor selecionador no que se refere às leis espirituais. Podemos comparar muitos espíritos que comunicam com os homens pelos processos mediúnicos com os mesmos homens. A morte não é sinônimo de evolução, pois passamos para o outro lado de cá, trazendo conosco o que realmente somos. O homem, ainda mesmo os mais esclarecidos na ciência, se perdem para explicar o comportamento do corpo humano e, por vezes, não entendem de maneira perfeita nem o funcionamento, por exemplo, do fígado, mas sabem dar algumas explicações sobre o mesmo e sobre outros órgãos. Não obstante, há muita controvérsia dentro da medicina e somente o tempo qualificará as melhores teorias quando elas forem sustentadas pela prática que se confirma. Então, voltamos ao início desse segundo parágrafo, bastante importante para nos esclarecer a respeito das diferentes teorias e definições sobre a alma. Primeiro ponto desse parágrafo é que essas diferentes definições, todas elas passam. E somente a verdade ficará de pé. Porque o tempo, para nós é muito importante o tempo, né? Ele é o melhor selecionador, segundo o Miramês, no que se refere às leis espirituais. Então, esse segundo ponto é importante. Então, ele fala que, no terceiro ponto deste parágrafo, a morte não é sinônimo de evolução. Ele está dizendo que passamos para o lado de cá, quer dizer, ao lado onde ele se encontra, né? No mundo dos espíritos. Passamos para o lado de cá, trazendo conosco o que realmente somos. Então, não é o fato de desencarnar que vai chegar do outro lado evoluído. Vamos chegar do outro lado do mesmo jeito que nós somos. Terceiro ponto, ele faz aqui uma comparação, uma analogia, dizendo que o homem, mesmo os mais esclarecidos na ciência, se perdem para explicar o comportamento do corpo humano. E, por vezes, não entendem
de maneira perfeita nem o funcionamento do próprio fígado. Mas, mesmo assim, esses cientistas mais esclarecidos sabem dar algumas explicações sobre o fígado e sobre outros órgãos. Então, das muitas teorias que ele exemplifica que existem na medicina, somente o tempo vai qualificar as melhores teorias quando elas forem sustentadas pela prática que confirma. Vamos continuando e esperando que vocês que vão ver o vídeo depois no YouTube, os que estão acompanhando no YouTube, possa compreender e acompanhar. Até porque, se não estiver conseguindo acompanhar e entender, temos a opção aqui de abrir, de entrar, participar da transmissão, trazer suas dúvidas e seus comentários. Continuando aqui. Assim também ocorre no mundo dos espíritos. As variedades de inteligências que se comunicam com as criaturas humanas não são verdadeiros sábios. Olha aqui, ponto importante. Segundo Miramês, assim também ocorre no mundo dos espíritos. As variedades de inteligências que se comunicam com as criaturas humanas não são verdadeiros sábios. Na maioria, vejam bem essa informação, na maioria são pseudo-sábios, quase todos com boa vontade. Entretanto, não basta somente boa vontade. É preciso saber para melhor ajudar. A literatura e os conceitos espiritualistas hão de sofrer reparos pelas mãos do progresso. Essa é uma lei. Tudo muda para melhorar. Caso contrário, paramos no tempo e no espaço. Quem avança, deixa para trás velhas experiências, renovando-as para a grandeza da vida. Então, vamos detalhar um pouco melhor esse parágrafo? Porque tem esclarecimentos aqui que nos chamam a atenção, né? O primeiro ponto que segundo o Miramês, é que as variedades de inteligência que se comunicam com as criaturas humanas não são verdadeiros sábios. Primeiro ponto. O segundo ponto é que, segundo ele, na maioria, são pseudo-sábios. Quase todos com boa vontade, mas não basta somente boa vontade. É preciso saber para melhor ajudar. Isso é uma lição para nós. Porque temos muitos entre nós, né? Inclusive espíritas, que acham que basta ter boa vontade. Não precisa estudar. Não precisa estudar, não precisa ler, não precisa compreender. Basta ter boa vontade. Então, isso é bem importante para nós. E o Miramês nos diz que na maioria são pseudo-sábios com boa vontade, mas, entretanto, não basta somente boa vontade. É preciso saber para melhor ajudar. E o terceiro ponto importante é que ele diz que a literatura e os conceitos espiritualistas hão de sofrer reparos pelas mãos do progresso. Essa é uma lei. Porque tudo muda para melhor.
Do contrário, pararíamos no tempo e no espaço. E isso não é permitido, porque a lei do progresso é para avançar e não recuar. Continuamos. Não devemos nos assustar com todas as definições que são dadas. Elas não alteram a verdade. São processos que o amanhã se encarregará de modificar se não estiverem certas. E nós continuaremos a caminhar. Quer dizer, ele nos orienta que não devemos nos assustar com todas essas diferentes definições que são dadas, porque elas não alteram a verdade. São processos que o amanhã se encarregará de modificar, se não estiverem corretas, não estiverem certas. E nós continuaremos a caminhar, aprendendo, estudando. As crianças fazem coisas de crianças. E os adultos, coisas de adultos. Os espíritos altamente evoluídos, quando por misericórdia estagiam na Terra, medem o que podem falar e analisam o que podem fazer, sabendo que a verdade é relativa. Não violentam as consciências com o que elas não podem compreender. Então, isso também é um ponto importante, porque sabemos que a Terra recebe, por misericórdia do Criador, espíritos altamente evoluídos. E segundo Miramês, aqui, eles medem as palavras, o que vão falar, e analisam o que vão fazer. Primeiro, porque sabe que a verdade é relativa, e segundo, porque eles não estão aqui para violentar as consciências, que não são capazes de compreender, mas para ajudar. Terminando esse comentário, Miramês nos diz que os espíritos não definem do mesmo modo a alma, por serem elas diversificadas na escala evolutiva. Então, ele diz que os espíritos não definem do mesmo modo a alma porque as almas são diversificadas na escala evolutiva. É nesse sentido que há diversidades de religiões no mundo material, para ajudarem a todos na subida para Deus. Então, é isso que explica também, segundo o Miramês, a diversidade de religiões que nós temos, não é, nesse mundo material. Mas que todas essas religiões têm a sua razão de ser, porque a diversidade das almas que aqui habitam são muito grandes. Então, terminando, eis aí o amor do Criador para com as criaturas. Em um futuro bem distante, há de se cumprir a afirmativa de Jesus, de que haverá um só pastor e um só rebanho, selecionado por direito, como almas afins, suportando uma verdade maior que virá. Então, terminando esse primeiro comentário do Miramês, da pergunta 143, e vamos passar, então, à pergunta 144. Pergunta Kardec aos espíritos: que se deve entender por alma do mundo? Olha que pergunta maravilhosa, né? Pergunta Kardec: que se deve entender por alma do mundo? O que é alma do mundo? Responde os espíritos: o princípio universal da vida e da inteligência
do qual nascem as individualidades. Os que se servem dessa expressão, porém, não se compreendem as mais das vezes uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada o interpreta a sabor. Também terra hão atribuído uma alma. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirige para o bem as vossas ações, quando os escutais, e que, de certo modo, são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. Então, voltando um pouquinho aqui na resposta dos espíritos, pergunta de Kardec 144, o que se deve entender por alma do mundo? Responde os espíritos, o princípio universal da vida e da inteligência, de onde nascem as individualidades. Mas também os espíritos continuam respondendo que os que se servem dessas expressões não se entendem. Porque o termo alma é tão elástico que cada um interpreta a sabor das suas fantasias. E aí os espíritos respondem a Kardec que também a Terra atribuíram uma alma, há uma alma da Terra. Mas os espíritos respondem que por alma da Terra se deve entender os espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações. Quando os escutais, veja só, quando os escutais. Então, vamos ver o comentário do Miramês dessa pergunta 144 de Allan Kardec. No Livro dos Espíritos, o título de Miramês é Alma do Mundo. Certamente que tudo que existe, tudo onde se nota uma forma, tem algo que o dirige, como sendo a inteligência. Podemos citar como exemplo a mitologia, mais acentuadamente da Grécia e de Roma, onde se cultivam vários deuses na divisão da própria natureza. 2 pontos. O deus do vinho, o deus da lavoura, o deus das águas, o deus dos ventos, o deus das matas, o deus do amor, etc. Então, nesse primeiro parágrafo dessa pergunta 144 de Kardec, que se deve entender por alma do mundo, Miramês esclarece que tudo o que existe tem algo que o dirige como sendo a inteligência. Então, ele cita como exemplo a mitologia da Grécia e de Roma, onde se cultuavam vários deuses. Nós sabemos disso, não é? Continuando, são quase intermináveis o número dos deuses nas divisões da Terra. E os grandes místicos tinham como alma da Terra um Deus.
não é como muitos queiram pensar que existe um espírito incorporado nessas regiões ou nessas formas, como se encontra no corpo humano. Não é isso. No entanto, espíritos abnegados estão presentes em todos esses departamentos, comandando-os para a maior harmonia da natureza, em nome do Criador, sob a direção de nosso Senhor Jesus Cristo, no que se refere ao planeta onde estagiamos. Estamos falando da Terra, né? Da alma da Terra. Então, Miramês está aqui confirmando a resposta dos espíritos a Kardec e detalhando, né, para o nosso entendimento, de que são quase intermináveis o número de deuses nas divisões da Terra, não é? Mas que não podemos pensar, né, que nessas regiões da Terra existem espíritos incorporados, né, nessas formas. Não existe um espírito incorporado na mata, não existe um espírito incorporado nas águas, como existe no nosso corpo, um espírito encarnado no nosso corpo. Mas ele diz que o que existe na Terra são espíritos abnegados que estão presentes em todos esses departamentos da vida na Terra, em todos os reinos, vegetal, animal, né? E o hominal, que somos nós, comandando-os para a maior harmonia na natureza. Continuando, não podemos pensar que existe alguma coisa no universo sem a proteção do Criador. Tudo está sendo vigiado dentro da justiça, sob a égide do amor. Começa esse terceiro parágrafo, Miramês, nos esclarecendo que não podemos pensar que existe alguma coisa no universo sem a proteção do Criador. Tudo está sendo vigiado dentro da justiça. Se quiseres, podes dizer que a alma do mundo é o fluido universal, que a tudo interpenetra com a maior facilidade, desde o átomo até os mundos, e desses mundos a toda a criação interminável de Deus. Porque a criação de Deus é permanente. Ele sensibiliza a matéria para que essa obedeça à vontade espiritual de quem a comanda. Podemos chamar essa força energética do mundo de hálito divino. Então, é um parágrafo que repete o que Miramês já esclareceu em outros comentários que nós já estudamos. Que não há nada no universo que não esteja sob a proteção do Criador. Então, vamos continuar. Em se tratando da vegetação do planeta Terra, existe um espírito encarregado, altamente consciente dos seus deveres, que responde sobre esse departamento, onde tem operações complicadas sob seu comando. Olha aqui, no quarto parágrafo, Miramês, agora ele detalha, não é, de forma mais clara, não é, como se dá, não é, a proteção do Criador, não é,
a vegetação do planeta Terra. Existe um espírito encarregado, altamente consciente dos seus deveres, que responde sobre esse departamento, onde tem operações complicadas sob seu comando. Sob sua regência, encontram-se falanges e falanges de espíritos espalhados por toda a Terra, operando sob suas benéficas ordens. Miramês está exemplificando, não é, o trabalho dos espíritos na manutenção, desenvolvimento e harmonia da vegetação no planeta Terra. Assim ocorre em todas as outras divisões. Ficamos atentos ao que ele vai nos esclarecer agora. Assim também, com relação a todas as outras divisões, eis aí a alma das matas, que assiste e vigia tudo que se passa através dos operários do bem. Então, aqueles que estão destruindo a natureza, destruindo as matas, destruindo a natureza, não é? Sem uma justificativa convincente, fica atento, porque a mata, ela é vigiada, não é? É a alma das matas, que assiste e vigia tudo que se passa através dos operários do bem. Assim também com relação à medicina, à psicologia, ao direito, à sociologia, à política e mesmo à religião. Cada divisão dessas tem um espírito que a dirige e sustenta, usando intermináveis agrupamentos de outros espíritos preparados para tal evento. Existem ainda inumeráveis escolas no mundo espiritual para a preparação dessas entidades que se dispõem a trabalhar para o progresso das coisas e de si mesmas. Então, vamos repetir, porque vale a pena, né, nós compreendermos exatamente onde estamos, o que somos e o que estamos fazendo aqui. Porque não estamos sozinhos, nem as matas estão sozinhas. Então, vamos repetir. Assim ocorre em todas as outras divisões, assim também com relação à medicina, à psicologia, ao direito, à sociologia, à política e mesmo à religião. Cada divisão dessas tem um espírito que a dirige e sustenta. Obviamente, não é? Apoiado por intermináveis agrupamentos de outros espíritos preparados para esse trabalho. Terminando esse comentário, o Miramês nos diz que eis aí como Deus, o Deus único de toda a criação, vigia, instrui e ama a tudo que fez, com a sua incomparável paternidade. Podemos dizer que Cristo é a alma do mundo? Pois, sendo diretor do planeta, ele usa, não é, como corpo ciclópico, onde bilhões de almas trabalham
bilhões, onde bilhões de almas trabalham em todas as direções. Significa dizer que há espíritos entre nós, em todos os setores da nossa vida, e em todos os reinos da Terra. Ele diz que, como sendo uma grande escola de Deus para a preparação dos espíritos em ascensão, onde o processo é uma força do próprio Criador. Não existe confusão nas leis de Deus. Em tudo canta a harmonia, na mais perfeita síntese do amor. Do elemento primitivo até a extensão infinita da criação da grande luz inextinguível. Então, Miramês confirma a resposta que os espíritos deram a Kardec e amplia o nosso conhecimento a respeito de todo o mecanismo, não é, de assistência, proteção, não é, e vigilância que opera no nosso planeta Terra, em todas as dimensões da nossa vida. Então, nós terminamos este comentário da pergunta 144 e vamos para a nossa última de hoje, que é a pergunta 145. Pergunta Kardec aos espíritos. Kardec não deixava passar nada, tá? Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Vejam que pergunta importante para nós. Pergunta 145. Como se explica que tantos filósofos, antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Respondem os espíritos. Esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos. Veja a resposta dos espíritos a Kardec. Esses homens, filósofos antigos e modernos, eram os precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos. Eram homens, e como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo os seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros, se encontram grandes verdades, que um estudo comparativo torna apreensíveis. Boa resposta dos espíritos, né? Que os filósofos antigos e modernos, a despeito dos seus enganos, dos seus erros, não é? Foram precursores da doutrina espírita.
E mesmo com esses erros, dizem os espíritos, que fazendo um estudo comparativo se verá que se encontram grandes verdades. Vejamos o que nos diz o Espírito Miramês nessa pergunta de Kardec, 145 do Livro dos Espíritos. O título é Filósofos e Profetas. Diz o Miramês que grandes gênios que vieram à Terra na ciência, na filosofia e na religião, como sendo instrumentos do progresso em todos os sentidos, não eram homens perfeitos no conhecimento integral da verdade. E é por isso que, em muitos casos, o que eles disseram mostra alguma contradição com o que se conhece hoje sobre tais sabedorias. Pergunta então Miramês: como se pode ensinar a alunos das primeiras séries o conteúdo reservado aos das últimas? Pergunta importante do Miramês. Como se pode ensinar a alunos das primeiras séries o conteúdo reservado aos das últimas? Então, ele está fazendo aqui, né, uma analogia. Como se explicar a matemática que um físico já domina e aplica às crianças que ainda desconhecem os fatos fundamentais? Com um rápido raciocínio, chegaremos à conclusão do porquê os filósofos e profetas não trouxeram para o povo a verdade despida da roupagem necessária às suas viagens na escala dos homens. Então, os filósofos e profetas não teriam como avançar mais do que fizeram na busca da verdade, considerando o estágio evolutivo da época em que vivíamos. É disso que Miramês está falando? Porque não se pode ensinar a aluno das primeiras séries o conteúdo reservado àqueles das últimas séries. E isso é bastante compreensível para nós. Continuando, também nós outros, no mundo espiritual, agora ele está falando deles, né, no mundo espiritual. Também nós outros, no mundo espiritual, temos os nossos limites de conhecimento. É a mesma coisa. Também eles, no mundo espiritual, têm os seus limites de conhecimento. Aprender o que não deve é violentar o que não pode ser agredido. Os grandes filósofos e profetas consumados foram instrumentos, precursores da ideia cristã. Lançaram as sementes daquilo que poderia vir com maior expressão, por intermédio do Cristo, a pedra filosofal da sabedoria. Então, aqui o Miramês, né, confirmam que os grandes filósofos e profetas consumados, né, que conhecemos, foram instrumentos, precursores da ideia cristã e lançaram as sementes daquilo que poderia vir com maior expressão, por intermédio do Cristo,
a pedra filosofal da sabedoria. O Evangelho trazido pelo Mestre, né? Jesus. A pedra filosofal da sabedoria. No caso de Jesus, ele ensinou de um modo singular, de maneira a ser interpretado em inúmeras faixas evolutivas, quando nos disse que enviaria outro Consolador para ficar conosco para sempre. Veja bem as palavras. Precisamos extrair o sentido das palavras. Diz o Miramês que, no caso de Jesus, ele ensinou de um modo singular, de maneira a ser interpretado em inúmeras faixas evolutivas. Porque ele sabia fazer isso. A sua pedagogia contemplava os diferentes estados evolutivos, né, do povo da sua época. Quando nos disse que enviaria outro Consolador para ficar conosco para sempre, repetindo o que ele dissera e ampliando as suas inestimáveis lições de acordo com o nosso crescimento espiritual. Neste caso, a doutrina espírita é o Consolador prometido pelo Senhor, a fim de dar cumprimento à sua palavra. A mediunidade é, pois, o instrumento dessa verdade, para que se possa conhecer o mais além na gradação das inteligências. Através da mediunidade, o Consolador prometido pelo Senhor se fez presente a Kardec e dirigiu todo o processo de construção da doutrina espírita, por meio da mediunidade de vários médiuns, né, que serviram como instrumento para trazer as comunicações dos espíritos, as respostas às perguntas de Kardec e as instruções de todas as obras da doutrina espírita. A verdade absoluta é Deus. Abaixo dele, ela é sempre relativa. Ele está nos lembrando aqui que a verdade absoluta é Deus. Abaixo dele, né, de Deus, a verdade é sempre relativa, de acordo com o tamanho evolutivo das criaturas. Não são somente as religiões que, em todas as fontes de sabedoria, existem afirmativas grandiosas sobre as leis de Deus, que, por vezes, fogem à percepção até mesmo dos doutos, quer dizer, dos sábios. Por isso, a obra do insigne codificador da doutrina dos Espíritos afirma que todos os homens, e mesmo espíritos fora da carne, são médiuns. Essa é a verdade. Porque através de todos os ensinamentos estudados e analisados, encontramos revelações grandiosas, porque Deus opera em todos, em favor de tudo, com o mesmo amor. Então, vamos voltar um pouquinho a esse parágrafo, né? Primeiro ponto, que a verdade absoluta é Deus. Abaixo dele,
a verdade é sempre relativa, porque ela obedece o estágio evolutivo das criaturas. Segundo ponto, que não somente as religiões, que em todas as fontes de sabedoria existem afirmações grandiosas sobre as leis de Deus, a obra insigne do codificador da doutrina dos espíritos, Allan Kardec, afirma que todos os homens, e mesmo os espíritos, fora da carne, são médiuns. Então, todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, são médiuns. Essa é a verdade. Porque através de todos os ensinamentos estudados e analisados por Kardec, encontramos revelações grandiosas. Porque Deus opera em todos, a favor de todos e de tudo. Terminando esse parágrafo, terminando esse comentário, Filósofos e Profetas, referente à pergunta 145 de Kardec, Miramês nos diz que se encontrarmos algum erro em páginas que confirmamos serem sérias, não se turbe os nossos corações. Olha só, isso é importante. Se encontrarmos algum erro em páginas que confirmamos serem sérias, não se turbe os nossos corações, diz o Miramês. Esses, entre aspas, erros, são motivos para que estudemos com mais interesse e procuremos com mais afinco a verdade. Em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo para conosco, diz o apóstolo Paulo. E o Livro dos Espíritos confirma essa assertiva de Paulo, dizendo, abre aspas, tudo tem uma razão de ser, e nada se faz sem a permissão de Deus. Fecha aspas. Não podemos esquecer a nossa parte no descobrimento da verdade, que já suportamos. Se há grandes homens, espíritos angélicos, também estamos a caminho. A posição em que eles se encontram foi conquistada. Eles passaram por todas as etapas das múltiplas existências reencarnatórias. É isso que o Miramês está esclarecendo? A posição em que eles se encontram foi conquistada. Haveremos de fazer o mesmo. Então, termina essa nossa leitura meditativa de hoje, não é? Com bons esclarecimentos e acréscimos trazidos por Miramês, não é? As respostas dadas pelos espíritos, uma melhor explicação, né, de como tudo no universo está regido pela vontade e pela proteção do Criador em todas as dimensões da nossa vida no planeta Terra. Ele falou aqui do nosso planeta, que é o planeta onde nós estagiamos, provisoriamente. Claro que poderemos voltar para cá de novo, com certeza. Mas, enfim, tenham todos uma boa semana, com saúde, paz e alegria.
E vamos continuar estudando, porque eu estou plenamente de acordo com Miramês. Não basta ter boa vontade, é preciso estudar, é preciso aprender a fazer, para fazer melhor. Um abraço a todos e até a próxima semana. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.